Muito bem. Larissa, você vai fazer alguma introdução, dar alguns avisos para o pessoal antes de eu começar? Vou sim. Começar falando bom dia novamente. Meu nome é Larissa, sou estudante do curso de Ciência da Computação. Gostaria de apresentar o professor Alta Travasso, professor dos cursos da UBTEC TI, e que hoje nos presenteia com a palestra Como se envolver assistindo aulas remotas. Gostaria de agradecer ao professor Alta em nome da organização do evento Esquenta TI. Professor, sinta-se à vontade para iniciar e estarei aqui à sua disposição caso precise de algo. Beleza, obrigado, Larissa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente finalizou agora há pouco, né, a oficina de o mini curso de Bootstrap. E agora a gente começa aí nesse tema de como se envolver assistindo aulas remotas, né? Aí uma aluna mandou uma mensagem para mim, professor, você estava tristinho na câmera. Fiz, não é porque eu estava programando, eu estava olhando para baixo, né? Para você ver o efeito que passa quando a gente está bem, não tá não, mas pode melhorar, né? O efeito que passa quando a gente tá digitando, né? Porque eu tava aqui bem de boa, sabe? Mas aí eu fui ali fazer um café, tá? Para bater um papo com vocês. Que esse momento é muito mais uma conversa guiada, do que uma palestra. Quando, quando eu sugeri esse tema, como se envolver assistindo aulas remotas, eu pensei única e exclusivamente no aluno. Eu já ministrei esse momento exclusivamente para professores e alunos, mas nunca exclusivamente para os alunos, tá? E quando a gente pensa em se envolver assistindo aulas remotas, parece que é uma coisa um pouco desafiante, né? Se vocês observarem essa figurinha do rapaz estudando ali alguma coisa embaixo d'água, será que ele está aprendendo alguma coisa? Será que ele está concentrado? Será que é mais fácil? Será que é mais difícil? Parece assim bem desafiante, né? E talvez assistir aulas remotas seja algo parecido com essa figura aí para vocês, porque demanda deep learning boa, Emerson. Ah, é bacana você estar aí, ó. Demanda um esforço maior da gente, demanda uma concentração maior. E por nós estarmos na área de TI, fica um pouquinho mais fácil. Eu confesso a vocês que na minha turma de psicologia, as pessoas têm muita dificuldade e se desesperam com coisas que para a gente parece trivial, mas não é todo mundo que tem esse envolvimento com a tecnologia. Então, a gente da área de TI está se sentindo muito confortável em dar continuidade nessa modalidade remota. Aí talvez algum aluno fale, professor, fale pelo senhor, viu? Não fale por mim não, que eu não estou muito confortável não, né? Óbvio que essa não foi a modalidade que a gente escolheu, essa é uma situação única, a gente está tendo a oportunidade de continuar, e se Deus quiser, a gente volta. Se os deuses antigos, os novos, ou de qualquer religião que você tenha, quiser, a gente vai se encontrar de novo semestre que vem. Eu sou o professor Walter Travassos, eu tenho uma paixão grande por aplicar novas metodologias de ensino, mas hoje é um momento mais de conversa. Quem não segue o professor, segue lá no Instagram, professor Walter Travassos, meu e-mail, WhatsApp, pode mandar mensagens aí que a gente vai respondendo na medida do tempo da gente, tá? Eu recebi uma descrição dessa daí, antes de entrar num evento, viu? Canal do YouTube, boa Felipe, dá um like também. Olha só, os formatos de ensino e aprendizagem estão em constante transformação. Rapaz, eu olho para essa frase, isso me acende uma luz assim, sabe? Eu fico me perguntando, será que formato de ensino e aprendizagem está em constante transformação? E o exemplo clássico que eu trago toda vez é quando a gente imagina o carro no início do século, com a finalidade de ter mobilidade urbana, e quando eu olho o carro como ele está hoje, um carro elétrico, um carro com economia de recursos, conforto, a gente vê que tem muita diferença. Mas se a gente olha para a sala de aula, lá do início do século XX, e olha para uma sala de aula hoje, talvez não tenha grande mudança.
Então, será que a gente está em constante transformação das modalidades de ensino? O que a gente tem, na verdade, são muitas possibilidades de aprendizagem. Então, a gente está voltando agora com a modalidade de aulas ao vivo ou aulas síncronas, como a gente chama, mas também podendo utilizar aulas gravadas ou aulas assíncronas. Mas existe uma gama de possibilidades de, de aprendizagem que nós temos, né? A gente tem livros em PDF, a gente pode aprender por meio de seminário, a gente pode aprender fazendo exercícios, fazendo quizzes online, ouvindo podcast, a gente pode aprender por gamificação. E tudo isso daí, gente, quando a gente utiliza essa gama de recursos nesse processo de aprendizagem, é o que a gente vai chamar de ensino híbrido. A gente está tanto na modalidade presencial, quanto em aulas gravadas, quanto em seminários. A gente está com muitas possibilidades. O problema disso tudo é só um, né? Que você, que é o aluno, que está no meio desse labirinto, né? E o labirinto já tem até um quadrozinho aqui para você se inspirar. Você fica sem saber, muitas vezes, para onde ir. É muito comum os alunos, às vezes, não assistirem às aulas remotas porque estão gravadas. Aí cria aquela impressão de, no fim de semana eu assisto tudo, depois eu assisto. Aí quando vê, acumulou uma semana, acumulou outra. E aí vira uma bola de neve e mal consegue acompanhar as aulas ao vivo. É muito diferente, viu, pessoal? Você assistir uma aula ao vivo para uma aula gravada. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Não tem botão de aumentar a velocidade nas aulas gravadas do Blackboard. E talvez isso seja uma notícia ruim para alguns. Porque tem muita gente que bota lá 2 vezes mais, 3 vezes mais, para tentar ali ver se aprende mais rapidamente num menor espaço de tempo. Então, isso daí é uma prática que também não é interessante e que nem o Blackboard permite. Então, essa modalidade aqui de aula ao vivo, ela é muito importante, porque a sua presença nela, a sua interação, ela é fundamental. Ixi, professor, quer dizer que a gente tem um monte de possibilidade para aprender, né? Tem um monte, sim. A gente só tem aquele problema clássico que quem é meu aluno vê sempre esse slide. É que quando a Alice chegou no País das Maravilhas e encontrou o gato Chesnir, se eu não me engano, o nome dele, e pediu uma ajuda, ela pergunta para onde vai essa estrada e o gato faz, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. Então, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. É o gato Cheshire. Muito bem, Anne. Daqui a pouco eu aprendo a pronúncia dele. Esse é o grande problema do ensino híbrido, né? É que se você joga o aluno no meio disso, sem ter nenhuma orientação de por onde ele tem que seguir, dando um feedback, promovendo interação entre os alunos, fica muito mais difícil aprender, fica muito mais complicado. No meio dessas aulas remotas, a gente, a gente surgiu aí um monte de pergunta que a gente está no momento ideal para responder elas, né? Como é que eu consigo construir uma aprendizagem relevante? Como é que eu consigo de fato aprender no ensino remoto? Uma aprendizagem mais significativa? Como é que eu me motivo para assistir às aulas? Talvez a gente viu um movimento aí no final do semestre passado de esgotamento. Todo mundo muito cansado, professor cansado, aluno cansado. Como é que você se motiva nesse momento? Como é que eu consigo alcançar melhores resultados? Como é que eu consigo me engajar nas aulas remotas? Eu duvido que exista uma resposta única para essas perguntas, né? Principalmente porque para a gente responder qualquer uma dessas perguntas aí, a gente tem que primeiro falar de uma coisa muito importante. E essa coisa que é muito importante é: você acredita em liberdade ou em destino? Responda para mim no chat, eu vou criar uma enquete de votação aí. Vou criar uma votação. Você acredita em liberdade
ou destino? O chat apareceu aí para vocês? Respondei para mim. Liberdade ou destino? E aí? Você não pode, Guilherme, escolher os dois, porque as coisas são mutuamente excludentes. Ou você é livre, ou você tem um destino. Você acredita em liberdade ou em destino? Conceitualmente, são duas coisas excludentes. Se você acredita em destino, não existe liberdade. Se você acredita em liberdade, não existe destino. Exatamente. Por que é importante a gente falar isso daqui, né? Não é para falar que aquilo que você lê nos signos está errado, não. Porque é uma metalinguagem ali, é uma coisa estranha, né? Que, se tiver alguém que é muito fã de signos aí, repense seus conceitos. É óbvio que existe uma gama de forças que a ciência desconhece, mas a partir do momento que você acredita que seu destino está ali, pronto, preparado para ali ser entregue, você diz: eu não preciso fazer nada para alcançar esse destino. Ele vai chegar a mim em algum momento. Eu fico ali de boa. Destino é uma consequência. Então, veja, é porque você estava falando destino como um lugar, né, Cristiano? Então, é muito importante a gente trazer essa enquete. A maioria de vocês responderam liberdade, e eu vou puxar a carta aí do Jean-Paul Sartre, onde lá no século XVII ele chegou e disse: o ser humano é condenado a ser livre. Você tem total liberdade dentro de um espectro, né? Um espectro aí de convívio social e de leis. Você tem total liberdade para você fazer o que você quiser. Até as pessoas em condições menos favoráveis possuem também liberdade dentro de um pequeno espectro de fazer o que quiser. Você é livre. É muito importante a gente entender esse conceito nesse momento. Por quê, professor? Porque se você não quiser aprender, você não vai aprender. Se você ficar ali parado, sem fazer algum tipo de movimento, de envolvimento, você não vai se envolver. Não vai ter óculos 3D, imersão sensorial e eu ia dizer remédios, né? Ritalina e qualquer outro remédio, que vai fazer você querer se concentrar. Existe primeiro um esforço interno, uma movimentação. Tem que se ter um querer aprender. Porque se isso não existe, se você vai assistir suas aulas com aquele espírito de ai meu Deus, eu não aguento mais essa aula não anda, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Se você já vai com esse espírito, muito provavelmente você não vai se envolver, você não vai aprender. Então, assim, o primeiro movimento para a gente começar a se envolver é entender que a responsabilidade do processo de aprendizagem não é só do professor, é sua também. Ah, professor, vai ter professor que agora tem, meu bichinho. Tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu assisto aula. Eu sei como é difícil assistir algumas aulas. Mas o processo de graduação envolve isso. Envolve essa paciência, envolve essa interação, envolve essa calma. Em alguns encontros eu falo muito sobre o passeio da carruagem da aprendizagem, que eu considero a carruagem da aprendizagem, o ensino presencial. Aproveite esse momento, desacelere. Né? A gente vai tão acelerado, a gente quer aprender tudo, fazer tudo no menor tempo possível, da forma mais rápida e tirando 10. Esse é o movimento interno que vem acontecendo. Aproveitem, assim como um passeio na carruagem, aproveitem para conhecer os seus colegas, aproveitem para conversar sobre o assunto, aproveitem para criar interdisciplinaridade, porque é aí que a gente começa a se envolver um pouquinho mais. Eu sei, prof, é que às vezes eu não tenho motivação, e é tão ficar ali nesse sofá, né, vendo o tempo passar. Se tem aluno aqui que só estuda, que não trabalha, deve ter
descansado bastante, né, nesse momento. Hoje eu dei minha primeira aula, né, de início de semestre. E aí, acho que eu também estava nesse ritmo mais lento. A gente vai se acelerando, a gente vai entrando no ritmo. É que às vezes, professor, eu não tenho motivação. Vamos falar sobre motivação, né? Mas antes, deixa eu ver o que a Emerson botou aqui. Para quem acredita em destino, um modo deixar a vida me levar serve. Mas é aí que não chegamos a lugar algum. Ou chega ao lugar que foi levado, né? Digamos assim. Porque tem uma expressão que é muito feia, que eu não quero dizer agora. Que a gente está online e está sendo gravado, né? Às vezes as pessoas se perguntam, como foi que eu cheguei aqui? Né? É muito... o Sartre, ele fala assim, você abre mão da sua própria natureza humana, que é abdicar da liberdade. Agora, você abdica da liberdade de formas muito, muito fáceis, viu? Muito fáceis. Você diz assim, tanto faz. Você faz o curso que outras pessoas escolheram, porque você não sabe do que você gosta. Você não sabe se gosta. Você não experimenta, você não pesquisa, você vai aí na onda dos outros. Então, quando a gente... É o que chama de... O Psicologia fala, né? Do coerção social. Você meio que vai na força do grupo e aí você acaba matando a sua própria natureza, né? Sartre também fala que... Eu botei poucos slides para falar bem à vontade aqui com vocês, como se fosse uma conversa, viu? Seguinte, Sartre fala assim, não existe natureza humana. Não existe uma natureza. Qual é a natureza dos animais? A natureza do cachorro, do gato, ela está toda escrita por meio do instinto dele. O gato, quando vai fazer cocô, ele cava em terra. Ninguém ensina ele, é instinto. O cachorrinho, quando fica mais velho que vai fazer xixi, ele levanta a perninha. Ninguém ensina, é instinto. A natureza tem instinto. Você, como ser humano, até tem alguns instintos, mas não tem nada que defina a sua natureza. Nenhum ser humano, quando nasceu, pegaram uma etiqueta e disseram, esse aqui vai ser desenvolvedor, e pegou na cabeça dele, esse daqui vai ser programador, foi lá e pregou. Walter, quando nasceu, professor, bota lá. Não existe isso. Primeiro a gente faz a coisa, para depois ser alguma coisa. É até a frase que eu coloco no meu Instagram de professor. Primeiro fazer docente. Primeiro você faz. Porque depois que você faz, você é. Porque se você diz, eu sou professor, mas nunca dei uma aula, talvez você não seja professor. Se você diz que é programador, mas nunca programou, você não é programador. Primeiro você faz, para depois você ser. E essa é a beleza da liberdade. É que a gente pode ser o que quiser, mas só depois de fazer, aí a gente consegue. E aí, gente, vocês podem ir comentando, viu? Senão eu vou ficar falando um bocado aqui. E aí, olhando no livro da psicologia, eu gosto muito de pegar esses conceitos, o que é que fala motivação, né? E motivação ele traz ali que é um componente essencial para o desempenho profissional. O que as pessoas dizem ser as suas motivações, no entanto, não pode ser levado ao pé da letra. Então, se você pergunta aí, qual é a sua motivação para ser desenvolvedor? O que é que você está terminando esse curso de sistemas para a internet? Talvez você diga alguma coisa, mas, de fato, talvez não seja essa a sua real motivação. Porque, em larga escala, as motivações são inconscientes. Elas são inconscientes em 3 grandes pilares, aí, segundo os testes do McClelland. Ele demonstra que esse desempenho aí é resultado de 3 grandes motivações. Primeiro, a de poder. O Vinícius está botando aqui, na neurociência, explica que nós humanos somos mais instintivos do que parece, Walter. Diz que antes de termos um desejo consciente, alguma coisa no nosso subconsciente já estava trabalhando. Verdade, Vinícius. Tem um livro que se chama Subliminar, muito interessante. Quem é da área de administração, ele traz um novo olhar. Ele mostra como a gente coloca coisas inconscientes no nosso espectro sensorial para trazer a nossa motivação. Como, por exemplo, você vai para uma feira e alguém coloca uma música holandesa ali que te lembra, não sei porquê, beber cerveja. E aí, poucos metros da música, você encontra o lugar da cerveja. Então, a gente tem motivações assim inconscientes, mas é porque elas passam pelo nosso espectro sensorial
pelas nossas lembranças, pela nossa formação social, enfim, tem muitos desejos aí que são inconscientes. Mas a gente tem um desejo inconsciente aí nesses três campos aí, tá? Segundo os testes. Ó, não é segundo o professor Walter, viu? É segundo os testes. É desejo de poder, de influenciar e gerenciar outras pessoas. Opa, alguém ligou o microfone? Pronto. Tiago botou aqui, ó. Independente disso, o contexto tem uma influência gigante, mesmo que previamente nessas motivações para o que seria ou não recompensador. Sim, na verdade, até vou falar de contexto, né? Contexto é uma área da ciência da computação também muito interessante, né? Banco de dados baseado em contexto, no contexto do usuário. Foi um projeto de pesquisa que eu participei. Mas quando a gente vai para a psicologia, a gente fala de contexto na formação, na sua própria formação. As tuas próprias vontades são de fato suas ou foram aprendidas de alguma forma? Então, o contexto, sim, tem uma grande influência, mas se você for olhar o que é a nossa construção do ser, nesse olhar mais psicológico, a gente sempre diz que é uma construção biopsicossocial, porque a gente é influenciado por fatores genéticos, psicológicos e sociais também. Então, a gente vai ter necessidade de poder, de realização, o desejo de melhorar e se destacar em todas as empreitadas. Eu tenho esse desejo aqui forte, cara. Eu reconheço. Tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor. E o de afiliação, essa daqui é muito interessante, que é o desejo de estabelecer e manter relações cordiais com outras pessoas. Fazer parte de um grupo é algo que é um desejo pré-histórico dos seres humanos. Os seres humanos, quando viviam em grupos, nos tempos de outrora, e no tempo dos homens das cavernas, dos outros seres, eles viviam em grupos, porque a natureza era uma grande ameaça para os seres humanos. Se você saísse de um grupo, você naturalmente era meio que contra a morte. A gente herda esse sentimento ancestral, né? E é por isso que às vezes a gente sofre tanto com trabalhos em grupo, sofre tanto quando a gente não consegue se encaixar num grupo. Existe esse sofrimento. A diferença é que hoje nós temos muitos grupos ao qual nós podemos voltar, diferente dos nossos ancestrais, né? No livro Incógnito fala um pouco disso, professor, e tenta explicar que esse sentimento de livre-arbítrio que existe na nossa sociedade pode não ser tão verdade assim. Inclusive, Vinícius, na terceira temporada de Dark, né, ela começa com uma frase do Schopenhauer, muito interessante aí, eu estava ouvindo essa semana, que é o desejo é uma ilusão, vou já me lembrar qual é ela. Então, ó, a gente está no momento ideal, pessoal, para tentar responder algumas perguntas. A gente, de fato, tem que começar a tentar responder elas. Por que é que você está fazendo esse seu curso aí? Por que é que você escolheu fazer o curso que você está fazendo? Ah, não sei, foi para experimentar. Eu não gosto tanto assim. Fique preocupado, porque quem está se formando são pessoas que gostam, ou que deveriam gostar muito do que estão fazendo. Onde é que você gostaria de estar daqui a 5 anos? O que é que você gostaria de estar fazendo? Ah, não sei, onde der, empregado. Os desejos começam a ser um pouco vagos, né? E aí a gente não é mais criança, não é mais adolescente, a gente não tem tanto tempo assim, né, a perder. A gente já terminou a formação inicial, a gente está agora está no momento de começar a realizar esses sonhos. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Então, parar um pouco para pensar sobre essas questões vai ajudar você a encontrar um pouco dessas suas motivações. Engajamento, né, como se engajar nas aulas remotas, é envolvimento, é interação, é participação, é relacionamento. A aula remota é isso que vocês estão fazendo aí no chat, é jogando uma ideia, é tendo um pensamento, é falando, é interagindo. Sabe o que é que acontece em algumas turmas quando o professor vai dar aula? O aluno deixa aqui, fica conectado, mas ele está longe, ele está ausente, ele está com a caixinha de som no banheiro, tomando banho, ou lavando um prato,
ou fazendo nada, ou dormindo, ou na cama, a gente vê este movimento aí, muito comum nas aulas remotas. Tem turmas um pouco menores que a gente pergunta alguma coisa e parece que a mão do aluno vai derreter se tocar no teclado para digitar. Ui, ah. Aí alguns ainda se justificam, dizendo, professor, eu estou assistindo aula pelo celular, né? Não liguei o notebook hoje. Então a gente vê esse movimento acontecer. Então, a sua interação também é uma coisa muito importante nesse momento das aulas remotas, viu? Professor, vamos tentar responder agora, né, a pergunta desse momento, depois dessa breve introdução aí. Como posso me envolver assistindo aulas remotas? É que eu posso me envolver? Primeiro a gente vai trazer, primeiro não, né? Por fim, a gente vai trazer 6 grandes orientações, e no meio delas eu vou fazer um pequeno teste com vocês. Quando você vai para a faculdade, aí pronto, tem outro detalhe importante. Tem muito aluno que até hoje, no ensino presencial, não assiste a aula corretamente, não assiste a aula da forma que deveria assistir. Quando eu vou assistir aula, aí pode ser um problema meu, né? Levantei só para pegar esse. Quando eu estou assistindo a aula, eu assisto com um caderno. Meu caderno está aqui, ó, uma caneta. Ah, professor, eu vou para o Word. Ok, mas a escrita, ela fixa muito mais e te permite criar ideias, de repente fazer um mapa mental, um mapa conceitual, anotar coisas importantes sobre o que está acontecendo. A gente observa que esse fenômeno do caderno é inexistente na área de TI, porque alguns professores não utilizam. Mas o fato do professor não utilizar não quer dizer que você não está anotando nada. Então, prepare-se para assistir a aula, minimamente, em primeiro momento, com seu caderno de anotações. Então, algumas orientações. Primeiro é que você tem que dominar a plataforma, viu? Nossa, vocês não têm ideia de como chega aluno assim, completamente perdido para a gente por causa disso. Para você entrar na sala da sua disciplina, você vai no Blackboard Collaborate, clica nesse triângulozinho, sala do curso, ou recebe o link. Mas é importante também você saber outras coisas. É importante você saber que do teu lado esquerdo aqui no canto superior, a gente tem esse botãozinho aqui onde está vermelho indicando que está gravando, mas a gente tem o controle de ampliar, diminuir. Então a gente não precisa do professor para dar um zoom ou diminuir as coisas. Além disso, você também tem que saber dos botõezinhos de ligar a câmera, desligar a câmera e entender que esse botãozinho aqui ergue a sua mão. Se quiser falar alguma coisa, é só apertar o botãozinho, vai se criando uma fila para o professor. E aí, se 5 pessoas apertam de uma vez, cria uma fila para a gente e a gente consegue dar a palavra a cada um de vocês. Também fiquem à vontade para falar o que quiser, tá? Então, minimamente, a gente tem que saber dominar a plataforma para não ficar tão perdido, viu? Segundo, é uma preocupação com relação ao áudio. Como é que vocês estão assistindo esse momento agora? A TV está ligada? Vocês estão num ambiente barulhento? Você está com áudio baixinho? Está com áudio alto? O ideal é você, se for possível, pegar o seu fone de ouvido, de preferência aquele que não entra na tua orelhinha. Tem um aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. De preferência aquele que cobre a sua orelha, tá? Porque esse bichinho aqui que se coloca dentro da sua orelha. Aí fui para uma palestra com uma fonoaudióloga e aí ela disse uma coisa muito interessante sobre isso daqui. Só pode usar 1 hora por dia e tem que limpar todo dia. Rapaz, tu não limpa nem teu ouvido todo dia. Aí esse bichinho, ela disse, tem que limpar aqui com álcool 70 todo dia. O áudio é uma preocupação porque a gente tem que provocar imersão na aula. Então, às vezes a caixa de som tenta imergir todo mundo, né? Aí começa a criar uma briga por quem está falando mais alto. Tente se imergir e o áudio nesse momento é muito importante.
Responda aí para mim no chat. Qual é o melhor dispositivo para você assistir às aulas? No celular, no tablet, no notebook? O que é que vocês acham? Diga aí para mim. Você está assistindo de onde? Computador, notebook, computador, notebook. Todo mundo diz notebook. Mas sabe o que é mais engraçado? Quando, todo mundo dizendo aí notebook, beleza. TV, Vinícius, boa. Eu também assisto na TV, viu, Vinícius? Eu pego a HDMI, coloco ali na TV, deixo o computador de lado. Eu gosto de assistir na TV. Para mim, quanto maior, eu gosto de fazer a imersão. Engraçado, todo mundo aqui está respondendo notebook. Agora, se eu for para a sala de aula, tá todo mundo pelo celular. Ou pelo menos 60, 70% da turma pelo celular. Ah, professor, eu não respondo porque é difícil digitar pelo celular. Então, tente assistir pelo notebook no seu lugarzinho adequado. Ó, um lugar adequado não é a rede, apesar de eu adorar a rede. O lugar adequado para assistir aula não é na cama, é sentado. Quando você vai para a sala de aula, você assiste como? Sentado em algum canto, numa mesa. Ah, professor, eu não disponibilizo desse lugar. Ok, a gente compreende. Mas na medida do possível, essa improvisação a gente tem que fazer. Porque senão a gente vai ficando com sono. Daqui a pouco esse professor não para de falar, aí vai ficando cansativo, vai ficar perguntando se tem alguma dúvida, alguém fala alguma coisa. Eu tinha um professor que ele perguntava 50 vezes se alguém tinha alguma dúvida. Eu ficava irritado. Imagina o pobrezinho que ninguém respondia, né? Priscila tá na rede, né? Tá, vamos mudar esse quadro. Se você tiver acordada, beleza, mas se você percebe que está dando soninho, aí não é um lugar interessante, porque você dorme. Fica muito fácil de fugir, tá? Guilherme? Tava deitado, quase dormindo. E aí, de repente, você dorme, perdeu o fio da meada, perdeu a aula, não criou aprendizagem significativa. Eu gosto muito de falar do fenômeno da atenção, mas para falar do fenômeno da atenção, eu trouxe uma coisa muito especial aí para vocês. Eu vou voltar para esse slide anterior. Eu quero que você. Eu vou jogar esse link que está aí e vou passar também aqui ao vivo, tá? Então, se alguém quiser assistir pelo link, pode assistir e responda essa pergunta aí. Se alguém tiver no celular, de repente, né? Pega o celular, acessa esse link aí e responda para mim quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si. Um vídeo de 1 minuto. Quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si? Vou passar para vocês. Fala, Marco, bem-vindo. Eu vou compartilhar aqui. Quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si? Áudio. Talvez fique lento, né? Porque a gente sabe que tem um pequeno delay na minha transmissão ao vivo. Mas vamos lá, deixa eu tirar Contou 14, contou 15. Legal, beleza, show. E viram gorila também. Viram gorila no vídeo? Olha aí. Deixa eu dar continuidade.
Deixa eu só compartilhar aqui o material rapidinho, pessoal. Arquivo. Isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Espera aí. 15, 14. Me perdi quando chegou a pessoa vestida de gorila. Exato, Vinícius. Você vê que a atenção é uma coisa muito seletiva, né? Mas não vi o gorila de jeito nenhum, hermano. Eu também não vi, viu, da primeira vez. Véi, tinha um cara de gorila no vídeo. Certo, Ianco. E quantos passes foram que passaram, né? Ou você via uma coisa ou você contava, né? Tô tentando entender porque ainda vou lhe explicar, Ian. Do nada, né? Um gorila. Já conhecia da primeira vez que assisti, também não vi o animal. Ou contava ou não vi o gorila, né? Eu conheci esse vídeo também, mas quando vi da primeira vez não vi. Pois é, porque o fenômeno da atenção humana, ele é semelhante a uma lanterna. Tá tendo uma briga aqui em casa dos gatos. Ele é comparado com uma janela, onde do outro lado a gente tem uma floresta, por exemplo, e a sua atenção é uma lanterninha. Então você só consegue prestar atenção em uma coisa por vez. É como se você só conseguisse iluminar um pedacinho da cena por vez. É o que acontece na tua atenção aí com o vídeo. Se eu disse para você, conta quantos passos as pessoas de branco deram, você concentra sua atenção somente naquilo ali. O gorila passa, mas se você disse, eita, viu o gorila, você perdeu de contar quantas pessoas, em quantos passos estavam entre as pessoas de branco. Então, a sua atenção é somente em uma coisa por vez. Não adianta você estar assistindo aula, estar vendo TV, estar no WhatsApp, estar conversando com outras pessoas ao mesmo tempo, porque você não vai reter a informação. Ah, professor, eu sou multi-atenção. Não é não. Até errado, né? Você não é multitarefa, gente. A gente faz uma coisa por vez. As mulheres conseguem fazer uma coisa por vez várias vezes ao mesmo tempo, mas a atenção é um fenômeno único na natureza humana. A gente não consegue. Tu já pensou se todos os sentidos do seu corpo estivessem ativos ao mesmo tempo? Você ia viver paralisado. Você não lembra que tem dedos no pé? Até eu falar agora para você dizer, mexa o dedo do seu pé. A gente só lembra desse momento. E às vezes, Anne, acontece isso que você está dizendo, né? Eu estou ali prestando atenção em uma coisa e eu posso até, naquela coisa, me perder. Muito bem. E com emoção. Rapaz, eu gosto de falar isso tanto para professor quanto para aluno. Você consegue se emocionar com o que você está estudando? Você consegue abrir um livro e ficar assim empolgado, querendo entender, querendo saber mais, querendo conhecer. Esse fenômeno da emoção tem existido para você. Não tem problema se não acontecer em todas as disciplinas. Porque tem disciplina que a gente gosta muito, que a gente se envolve, e tem outras que a gente faz assim, estou fazendo só para fazer. Eu entendo esse sentimento. O problema é, não gostei de nada. Ah, não tem uma disciplina que eu tenho. Aí a gente tem um problema. Tem um problema muito sério. E assim, cabe a você perceber isso também. A gente tem um nível muito alto de desistência nos cursos de TI. Mas eu acho, na minha opinião, que esse movimento diminuiria se a gente prestasse mais atenção nesse momento. Eu estou gostando disso que eu estou aprendendo, faz sentido para mim, porque não tem pior coisa, pessoal, do que você estudar algo que você não gosta. É muito ruim. É muito ruim. Deixa eu ver o que vocês estão botando aí. Hermano botou, depende mesmo da disciplina. E quando as coisas dão certo na disciplina, a gente se emociona. Exatamente, Hermano. Pode perguntar, Antônio Marco. Pode botar aí a dúvida. Quiser ligar o microfone também, fica à vontade. Quando a gente. Eu tenho essa emoção, né? Quando a gente. Na verdade, eu me emociono em. Material também não peguei nada da sua palestra passada. Eu disponibilizo, Priscila, o link, vice no final. Vou aproveitar e vou botar as duas mesmo no lugar.
Mas às vezes eu acho que depende também da metodologia apresentada. Depende, Nina. Ei, Nina, eu não tiro esse mérito, não. Depende sim, porque eu tive muito professor bom, mas também tive muito professor ruim. Tive muito professor esforçado. Eu me considero esforçado, viu? Eu tento entrar na audiência, eu tento interagir mais. Nem de longe eu me considero o professor que sabe mais coisas. Eu sou o que tem mais gatilhos de lembrança de memória. É por isso que meus slides às vezes têm muitas coisas, porque eu me esqueço, é muito conteúdo. E aí a gente vai lembrando, vai trazendo novas coisas. Depende muito da metodologia. Na escola, por exemplo, sempre tinha uma troca constante de professores. E quando tinha uma metodologia interessante, eu acabava prestando mais atenção e me engajando de forma melhor. Isso faz toda a diferença, né? É porque eu também ministro cursos para professores, a gente fala assim, muito em metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, trazer o aluno para o centro do processo de aprendizagem. Tem professor que não entende isso. Tem professor que diz, é mandar o aluno fazer seminário, não tem nada a ver. Transformar o aluno como um principal ator do processo de aprendizagem não diminui o papel do professor, muito pelo contrário, aumenta, porque a gente tem que acompanhar, oferecer processos de construção, de autonomia. Então é muito mais complicado. E quando a gente promove essas interações e sai um pouco da aula expositiva, veja, a aula expositiva vai sempre existir. Seja, a exposição pode acontecer por meio de um podcast, por meio de uma videoaula, ela sempre vai existir, essa aula expositiva. Agora, o tempero da coisa é a gente tentar promover mais interações, trazer aspectos culturais, promover experiências gamificadas. É para fazer isso em toda aula? Não, não precisa, mas tem que fazer em algumas aulas, tem que promover essa interação. Nina botou aqui, às vezes não gostar da disciplina e não se dar bem com a metodologia apresentada é complicado. Nina, eu passei por isso semestre passado. Nem eu gostava da disciplina, nem eu gostava da metodologia, eu não gostava de nada. Então, desprende um esforço muito maior da gente. Mas é tão interessante porque a gente vê colegas que amaram aquele conteúdo, que amaram aquele professor, e você faz, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo, né? Nós somos muito diversos. Para estudar TI, estou matriculado no curso de dúvida, né? Sim, Antônio, tu falou para estudar TI, estou matriculado no ciência da computação. Tenho que ter algum conhecimento de forma alguma, Antônio. Você não precisa ter conhecimento prévio. O curso é para isso, é uma nova graduação. Você vai, tem problema não. Todo mundo começa assim bem leigo e a gente vai construindo aí em conjunto. Tem que, o que é importante é estar presente, tirar dúvidas, não fingir que está entendendo sem ter entendido, né? E falando, acho que a emoção até é o último slide, tá? Anne, é verdade. Anne, tu foi minha aluna, não foi de pensamento computacional? É porque eu não estou reconhecendo pela foto. Isso, exatamente. A gente conheceu ali o memorial de Alan Turing, não foi? No, no curso. E ainda mais a emoção fica maior quando você totalmente da sua área inicial. Acho que muda, tá? Você muda totalmente. Sim, sim, irmão. Sim, sim, sim. Na verdade, não precisa mudar para ter emoção, basta você de fato gostar do que você está fazendo, né? Passei internacional ali, eu também estava. Então, gente, a emoção aí, você se emocionar, rapaz, eu não sei se acontece com vocês. O professor está ali na frente falando alguma coisa, você se envolveu tanto, você se arrepia. Você faz, poxa, é mesmo, eu entendi. Isso era difícil. Numa disciplina de estrutura de dados, quando a gente vai percorrer aí uma pilha, uma fila, e você entende o que está acontecendo, você faz, caramba, eu entendi, gera emoção. Essa emoção aí é que é o botão salvar da aprendizagem. O nosso botão salvar aí está na liberação de dopamina. Então é isso que vai fazer você ter aprendizagem significativa. Pergunta se for de outra área, se tem problema não, Antônio, de forma alguma. A única coisa que você precisa é ter vontade de aprender. Agora, pode acontecer, né? A gente não deveria comentar essas coisas, mas nas minhas aulas eu falo de tudo, né? Então eu falo de qualquer coisa. Me chamam para falar com vocês é para falar coisa. Pode acontecer de você não gostar. Pode acontecer de você não gostar. Como também pode acontecer de eu estar no curso de psicologia e não gostar de algumas coisas. Ou me apaixonar por outras coisas, né? Emerson tá botando aqui. Emerson também é professor, viu? É muito importante aí a opinião dele.
É importante termos maturidade de separar a disciplina que estamos estudando do professor e sua didática. Perfeito, Emerson. Muitas vezes a gente não gosta de disciplina por conta do professor, pois realmente é uma forte relação. Portanto, ter um foco onde queremos chegar nos ajuda a não chatear com a disciplina em si. Rapaz, excelentes palavras, né? E a gente também tem um movimento de desafio do aluno, né? Que é uma coisa engraçada que acontece. Aí tem alguns alunos que gostam de fazer pergunta pegadinha, aí pega o livro e faz assim, professor, tal coisa, eu vim em tal canto e você está ensinando errado. Acontece também, gente. O professor não é o detentor do saber. Hoje vocês aprendem de muitas formas. A gente chega muito mais num compartilhamento de informações atualmente do que no único detentor do saber. Acontece, gente. Se eu contar aí para vocês, vou fazer uma outra palestra, né? Constrangimentos que o professor Walter já passou aí em 10 anos de docência. Aí vai dar uma palestra gigantesca. Agora, se for falar de felicidades também e alegrias, daria uma muito maior, com toda certeza. Gente, eu estou começando a enrolar porque eu já estou perto do fim. A gente está chegando ao final, né? Faltam 15 minutinhos para a gente encerrar. Eu tenho só mais um slide que eu quero deixar aqui com vocês para a gente conversar, que é esse daqui. E aí a gente libera o resto do tempo para bater um papo. Ninguém... Hermano, deixa eu ver. Hermano também deu formação em outra área, meu momento. Tem verdade. Emerson é professor de biologia. Aí Emerson grava umas aulas, manda para mim os links. Eu acho muito bacana porque eu passei 3 instruções para ele de eco, de câmera, e as aulas, assim, evoluíram de uma para outra gigantemente. Ficou muito legal. Então, assim, ó, qual é o animal que domina e que tem maior capacidade de dominar a natureza? Quem é que possui a maior capacidade de dominação da natureza? É aquele animal que é o maior, que é o mais pesado, é aquele animal que tem as maiores asas, que tem o maior bico, que tem as maiores garras, ou maiores presas. Quem é que tem a maior probabilidade de dominar a natureza? A resposta é aquele que se adapta melhor, exatamente como o Anne falou. Porque os seres humanos hoje dominam a natureza porque nós temos a ferramenta que é mais importante no processo de adaptação. É o maior cérebro e mais especializado. Então, eu sei que uma das maiores causas do sofrimento humano chama-se rigidez. Eu venho falando muito sobre isso daí, tanto para professores quanto para alunos. Eu não quero assistir essa aula remota, eu paguei presencial, eu quero presencial, eu não vou assistir, A gente vê muito desse movimento. Do professor também. Eu não recebo para dar aula remota, eu não tenho formação em tecnologia, nunca tive. E aí? Aí joga assim, eu não tenho lugar em casa para dar aula. Gente, estamos todos em casa. O professor também está em casa, né? Os professores possuem família, possuem bichinhos de estimação, às vezes não, né? Possuem vizinhos, e a gente tem uma série de situações acontecendo, tanto no lado do professor quanto no lado do aluno, que dificultam a gente se envolver nas aulas remotas. Mas o que a gente não pode ter é rigidez. Se a gente colocar essa rigidez aí, olhar só para ela e não trazer um pouco dessa flexibilidade nesse momento, dessa tentativa de adaptação, não vai dar certo. A gente, mais do que nunca, precisa trabalhar esses 2 aspectos na gente nesse momento: flexibilidade e adaptação. Emerson botou aí, ó, dentre os animais, não somos o mais fortes, nem o mais veloz, nem o que tem melhor visão ou audição, mas ainda assim dominamos, pois somos flexíveis à mudança. Perfeito. E Anne botou um problema super sério a nível global, e algumas pessoas acham que só acontecem com eles, né? Na verdade, eu não tenho nem autorização para falar sobre isso, porque determinadas técnicas de psicologia, a gente só pode falar para pessoas da área, porque precisa de um determinado entendimento. Mas uma pergunta que a gente faz frente ao sofrimento das pessoas é essa que a Anne botou aí. Você acha que é a única pessoa no mundo que está passando por esse problema? E de repente a pessoa vê assim, epa, não, todo mundo está nessa mesma situação.
e a gente vem nessa adaptação, nessa flexibilidade. E por fim, eu vou até fazer uma camisa, né? Dá para fazer uma camisa aí com isso daí. Flexibilidade, adaptação e interação. A gente precisa, como professor, mais do que nunca, da interação de vocês. Seja para dizer um sim, seja para dizer um não, seja para tirar dúvida, seja para fazer um comentário, seja para o que quer que seja, mais do que nunca, essa interação precisa acontecer. A gente disponibiliza o chat, microfone, câmera, mas é muito importante, porque existe uma coisa, um problema que o professor está passando, que é muito sério, que se chama a solidão da sala de aula vazia. Eu estou aqui ministrando aula para uma câmera, olhando para ela. Na aula anterior, eu estava olhando para baixo, porque eu estava desenvolvendo, né, no Bootstrap. Então, eu estava aqui, olhando para baixo, e dá uma impressão de tristeza às vezes. E não é, né? Na verdade, era só de sono, não era de tristeza. Então, a gente não consegue ver muito claramente o que é que está acontecendo do outro lado. Então, a gente precisa, sim, dessa interação, tá? E Cristiane botou o que é novo às vezes assusta. Dá um friozinho na barriga, dá para todos nós. Né? A gente quer ficar ali no movimento constante, fazer o mínimo esforço para continuar se envolvendo. A gente está numa geração, pessoal, que nunca mais vai deixar de aprender. Quem se aposentou, se aposentou. E parabéns para quem conseguiu. Nós nunca mais vamos parar de aprender. Essa é a realidade do nosso novo mundo. E para a gente continuar aprendendo, a gente precisa de flexibilidade e de adaptação. E para a gente não deixar de ser humano, a gente precisa de interação. E é uma interação que vai além do digital, tá? A gente precisa também treinar uma coisa que eu falo muito, que são as habilidades sociais. Sair da zona de conforto. Então é isso. Eu finalizo aqui minha fala. Eu vou disponibilizar para vocês os slides dessa aula no link que eu vou botar aqui, vice? Vou botar no chat. Aí eu queria abrir agora para perguntas, comentários, o que vocês quisessem falar. Fala agora que a gente está por aqui. Isso, achei, ó. Eu vou copiar o link aqui. Quiser falar alguma coisa, aproveita agora. Compartilhar. Copiar o link. Pronto. O link vai ser esse aqui. E tá aí o slide da palestra anterior que eu estava. E eu vou colocar agora o dessa. Então é só aguardar um instantinho que ele chega. Esquenta aí. Fazendo upload. Já foi. Termina. Nina tá perguntando aí, ó. Queria agradecer a palestra. No período passado não me adaptei bem ao EAD, porque eu não tenho muita disciplina para estudar toda hora na frente do computador. Eu entendo, Nina, e é cansativo, né, também. Parece que sempre tem uma distração. Foi um período complicado, mas pela situação que estamos, precisamos nos modificar. Acho que ela vem em um ótimo momento, já que estamos iniciando o período agora. Agradeço de verdade. Tamo junto aí, Nina. O que você precisar de orientação de alguma coisa, pode contar comigo e com todos os professores. A gente, infelizmente, continua nessa quarentena, né? A gente está vendo os números aumentarem nos países que abriram as escolas agora. A gente continua no ensino remoto, mas nem por isso a qualidade diminui, nem por isso o aprendizado não acontece. Ele acontece. Vai precisar de uma adaptação, de uma flexibilidade, mas vai dar certo. Emerson botou aqui, professor, viu aquela IA que está gerando código? Vi, telas de HTML e CSS automaticamente, até os... Eu vi, Emerson. Achei muito, muito legal, cara, aquela IA, né? Talvez, talvez leve a uma pergunta assim, né? O que é que você acha? Você acha que a inteligência artificial vai substituir os seres humanos? Não, acho que não. Tem uma característica muito forte da personalidade dos seres humanos que vai demorar um pouco ainda, apesar do poder de processamento existir,
mas existe a característica da criatividade. Então, nós somos seres que conseguem dar um novo olhar para alguma coisa, e isso ainda vai demorar um pouquinho para as máquinas aprenderem. Deixa eu ver o que botaram mais aí. Aquele link é para quê mesmo? Anne, é para o link dos slides das duas palestras, dessa e da aula passada. A irmã botou aqui, ó, muito boa palestra, Walter. Deu uma boa iniciação para termos uma ideia do que podemos nos adaptar. Boa, né, irmã? Feliz aí de ouvir isso. Eu acabei de ver um meme sobre isso, substituir os programadores, a gente tem um bocado. Gente, então é isso. A gente encerra por aqui. O professor Walter ainda vou ficar ainda mais conectado mais um pedacinho. Aproveitem bastante esse momento, se vocês puderem participar das palestras, se envolverem. Foi um momento aí que a gente preparou para vocês, para começar esse start aí no semestre de uma forma diferente. Então, um bom semestre para todo mundo. A gente fica por aqui. Obrigada, professor. Foi uma ótima palestra e muito obrigado a todos vocês que compareceram. Vou deixar aqui os links para obter o certificado e para preencher a avaliação da palestra. Por favor, preencham.